o nosso Deus. Pausa, né, em relação a este tema, porque nós tivemos outros eventos, outras oportunidades aqui, convidados, né, irmãos nossos que estiveram aqui falando, nos falando também, né, ao longo destes domingos. E agora, então, nós vamos retomar o tema. Acredito eu que, se não hoje, no próximo domingo, nós conseguiremos encerrar este primeiro capítulo, que é o capítulo que trata das Escrituras Sagradas, como nós temos estudado, e depois nós entraremos no próximo capítulo da Confissão de Fé, de Westminster, que é o capítulo que trata a respeito de Deus e da Santíssima Trindade. Um capítulo riquíssimo, né? Que será, inclusive, uma maneira também de nós reforçarmos aquele tema que nós já temos trabalhado na quinta-feira. Como eu disse aos irmãos, alguns temas eles vão coincidir na quinta e no domingo, né? Porque o Catecismo Maior ele trabalha os temas paralelos com a Confissão de Fé. A Confissão de Fé é mais enxuta, mais restrita, né? Embora ela traga elementos mais precisos na abordagem. Já o Catecismo Maior é um trabalho mais de perguntas e respostas, então, em alguns momentos, os temas vão coincidir uns com os outros, o que não é nenhum problema, claro, né? Porque a nossa repetição ela vai, naturalmente, fazer com que também nós possamos reforçar o nosso entendimento. Ô Gui, será que tem como a gente dar uma expandida assim, só para... Tem não? Espera aí que ele vai ver ali. É? Beleza. Os técnicos ali estão... só para ampliar mesmo, para melhorar a visualização aqui dos irmãos. Enquanto isso, deixe-me fazer aqui algumas perguntas de professor. Quantas são as formas de Deus se revelar a nós? Quem vai falar aí para a gente? Deus se revela de quais maneiras? Quantas são as formas que Deus se revela? Oi? Quem está falando? Ah, seu Zé. Sim. Isso, a palavra e o que mais? Revelação. Quais são as duas revelações? Natural e especial. Isso aí. A natural, ela engloba o quê? Vamos? A natural engloba criação, não é isso? E a providência. E a especial? Pode ir, não tem, fica com medo de errar, não. E a especial? Vamos, gente. Vocês tá... Hã? A palavra. Isso aí, a especial é a palavra de Deus, né? E por que ela é especial? Sim, ela é especial porque ela revela o plano especial de Deus, né? Isso, de salvar o seu povo. Então, uma pessoa pode ser salva sem a revelação especial? Não. Né? Por que ela não pode ser salva sem a revelação especial? Isso mesmo. Mas Elisé está fiadíssima ali, né? Então, ó, por que a pessoa não pode ser salva sem a revelação especial? Porque a revelação natural, que é o conhecimento de Deus na natureza, embora a pessoa saiba que exista um Deus, aquilo não é suficiente para ela conhecer o plano de Deus de salvação. Correto? Então, como que ela vai conhecer o plano de salvação? Pela palavra. Por isso que a pregação da palavra é o meio que Deus escolheu para salvar os pecadores. E é por isso que na igreja, o ponto principal, né, a principal
o principal momento da igreja, digamos assim, é exatamente a exposição pública da palavra de Deus. E na vida prática do crente, o momento mais especial é quando o crente pode compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Por quê? Porque nesses dois momentos, tanto na pregação pública quanto na pregação individual, que os irmãos fazem no dia a dia, né, quando expõem a palavra de Deus às pessoas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos comunicando o evangelho às pessoas, correto? Então, por isso nós devemos pregar o evangelho. Por quê? Porque só pela pregação especial, pela pregação do evangelho, pela revelação especial, é que as pessoas vão tomar conhecimento do plano de salvação construído, elaborado por Deus, né, para a salvação das pessoas. Correto? Então, isso é o que nós temos tratado até aqui, né, como resumo daquilo que nós entendemos como a revelação do Senhor. Depois nós falamos da inspiração. Então, a inspiração, Deus dando a sua inspiração por toda a Escritura, nós aprendemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, né? O sopro de Deus. Deu tilt aí? O sopro de Deus, né? Que é o theopneustos, que é soprar. Eu falei com os irmãos que lembra muito a ideia de quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, né? O que aparece ali é exatamente o sopro, que é o vigor, que é a vida que Deus transmite a partir do seu próprio espírito, né? Então a ideia ali do theopneustos, os textos que aparecem na Bíblia, né, com esta palavra, o sopro de Deus, a inspiração de Deus, aquele texto de Gênesis 2:7 é exatamente o texto da criação, né, quando Deus sopra. Então a ideia do Espírito de Deus que dá vida. Nós vimos, por exemplo, lá em Ezequiel, quando aparece o profeta Ezequiel, capítulo 37, né, quando ele fala acerca do vale de ossos secos, também a gente vê ali o sopro de Deus resgatando, dando vida àqueles corpos que estavam mortos. Então Deus sopra e os ossos passam a viver. Então toda vida espiritual, ela só pode existir a partir do sopro divino, que é esse Espírito de Deus. Então, da mesma forma, o ser humano caído em pecado, ele só pode voltar a viver quando o Espírito Santo está dentro dele, né? Por isso Paulo, em muitos lugares, especialmente nas cartas Colossenses, Filipenses também, ele usa muito esta expressão, que é a expressão em Cristo. A expressão em Cristo de Paulo, ali o em, dá a ideia de interior. Então a ideia de, quando Paulo fala Cristo habita em mim, por exemplo, é a mesma ideia de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou. O habitar ali é essa ideia de fazer morada. Não é uma passagem rápida, é um fazer morada. Então o Espírito de Cristo, ele habita o crente. E quando ele habita o crente, ele faz com que o crente tenha vida. Por isso Efésios 2, né, aquele texto lá clássico que a gente conhece, da fé que é implantada no coração, por meio do Espírito, a graça de Deus que nos dá do Espírito Santo para que nós possamos crer. Então, só pode entender a Escritura exatamente aqueles que recebem o Espírito de Cristo, porque é o Espírito de Cristo que os faz crer. Nós falamos da inspiração verbal, né, a palavra de Deus. O verbal ali significa palavra, tanto falada quanto escrita. Então a linguagem de Deus, ela foi, num primeiro momento no Antigo Testamento, transmitida oralmente, depois ela foi escrita, né? E nós vimos aqui, inclusive, em vários textos, o porquê Deus mandou escrever, e eu até usei aqui um provérbio latino, né, que diz que as palavras voam, mas a escrita permanece. Então a ideia é, por que Deus quis que a sua palavra fosse escrita? Para preservação, né? Para que ela não fosse adulterada, para que não sofresse alterações. Então nós vimos também estes aspectos aqui. E aí, meus irmãos, nós entramos depois, posteriormente, nesse parágrafo 5º, que diz o seguinte, que pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo
e a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus, ser ela a palavra de Deus. Então, quais são os aspectos que atestam, né, que autenticam a Escritura Sagrada e por que nós podemos considerá-la como verdadeiramente sendo a palavra de Deus? Então, ali tem algumas características, né? A suprema excelência do seu conteúdo está ali, né? A eficácia da sua doutrina. Então, aquilo que está na Escritura verdadeiramente funciona na prática. A majestade do seu estilo. Então, qualquer outro livro comparado à Escritura Sagrada estará abaixo, em termos de estilos literários, da complexidade desses estilos, né, e etc. A Bíblia, interessantemente, ela traz vários modelos, né, literários. Então, você tem narrativa, você tem poesia, você tem provérbio, você tem texto histórico. Então, são vários os estilos, né, texto apocalíptico, são vários os estilos que são utilizados por Deus exatamente para comunicar de maneiras diferentes a aspectos diferentes, né? Então, é isso que o texto diz ali sobre a majestade do seu estilo. A harmonia de todas as suas partes, porque a Escritura ela não se contradiz, apesar de você pegar textos que estão muito distantes do ponto de vista histórico. Então, Isaías, lá 700 anos antes de Cristo, e aí você tem aqui o cumprimento desta profecia, logo no início dos evangelhos, e você percebe esta conexão, você percebe coerência, você percebe essa ligação, né? Então, por isso ela é harmônica, ela tem um único tema. Você pode pegar do início ao fim, você verá um tema, um fio condutor. O pastor Van Groninger chama isso de fio dourado, né? Que é uma linha que vai do início ao fim, a criação, queda, redenção, consumação. Todos esses temas a gente percebe na Escritura, né? Então, isso é harmonia. O escopo do seu todo, que é dar glória a Deus. Então, o escopo é objetivo. O objetivo do todo da Escritura é glorificar a Deus. Então, você percebe em todas as personagens que são apresentadas, a glória de Deus sendo evidenciada, né? Então, você vai em Noé, você tem a história de Noé. Em Noé, você percebe Deus sendo glorificado, evidenciado. Você vai em Josué, você percebe Deus ali presente na vida de Josué, Deus sendo glorificado, e assim por diante. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, foi o que nós acabamos de falar, revelação especial, é o único meio do homem se salvar. As suas muitas outras excelências incomparáveis, né? E a completa perfeição. Então, tudo isso prova ser a palavra de Deus verdadeiramente um livro o qual nós devemos apreciar, amar, né? Nós devemos verdadeiramente utilizar como nossa regra de fé e prática. Eu acho, Guilherme, que tem um outro arquivo aí, esse é o mais velho, eu acho que tem um mais novo. Confere aí, por favor. Se não tiver, não tem problema não. Eu estou acostumado a resolver esses problemas, né? Professor acostuma, quando dá tilt nos aparelhos, né? A gente tem sempre um plano B. Mas eu acho que tem um mais novo, que eu atualizei. Foi o último que eu mandei para vocês. Mas agora, irmãos, então nós vimos depois aqui o seguinte: nós vamos tratar de um tema que é um tema mais prático, digamos assim, que é quando nós falamos a respeito do modo como a Escritura Sagrada ela deve ser interpretada. E esse é um ponto importante para nós. Como a Escritura deve ser interpretada. Irmãos, um aspecto
importante. Ontem, até numa conversa ali com o irmão Levi, né, nós falamos sobre isso. Um aspecto importante que nós precisamos entender, nós falamos aqui sobre isso, mas eu gostaria de resgatar esse tema, é o fato de que a Escritura Sagrada é um livro divino e humano. Quando nós falamos isso, o que nós queremos afirmar? Nós queremos afirmar o seguinte, que não haveria Escritura Sagrada se Deus não tivesse revelado. Não haveria. A revelação, ela parte de Deus. Deus é o autor da revelação. De todas as coisas, não só da Escritura, mas do mundo criado. Se Deus não tivesse dito, haja luz, não haveria mundo, não haveria entendimento, não haveria criação. Então, só é possível conhecer as coisas a partir de Deus. Nós só podemos conhecer as coisas como elas existem no mundo, porque Deus as criou. E tudo isso é revelação de Deus, como nós falamos na revelação natural. Então, quando Deus ele cria as coisas, ele dá ao homem esta capacidade de interpretar estas coisas de acordo com o seu olhar, com a sua perspectiva. Isso é muito fácil de ser ilustrado. Quando você pega os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, você tem evangelhos que são os evangelhos chamados sinóticos, né? O pastor Gustavo até aqui naquele dia falou sobre isso. Ótica é visão, sim é mesma, parecida, semelhante. Então, evangelho sinótico é o evangelho que tem visões parecidas. Mas, cada um deles escreveu a partir da sua perspectiva. Por exemplo, Lucas era médico. E quando ele falou da febre da menina, só Lucas fala que ela estava com febre alta. Os outros não mencionam isso. Por quê? Porque Lucas era médico. Então Deus, ele não retirou da pessoa humana a sua percepção, a sua visão, o seu olhar. E isso é muito interessante, porque isso faz com que a inspiração da Escritura não seja semelhante à psicografia espírita. Porque na psicografia espírita, o que acontece é que o espírito, que nós sabemos quem é, ele controla a mente da pessoa. A pessoa deixa de ser quem ela é. Correto? E por isso tem até aquele sinal característico, né, do Chico Xavier, né, de colocar a mão aqui, como se fosse fechando os olhos e apenas reproduzindo aquilo que o espírito está ditando. Não é a pessoa, é o espírito. Ele está dominado, ele está tomado pelo espírito ali. Repito, nós sabemos quem é, né? Ele está dominado por aquele espírito e ele escreve sem ter consciência de si. A inspiração não é isso. A inspiração é a pessoa normal, natural, como nós estamos aqui, escrevendo uma carta, correto? Naturalmente. Ele está escrevendo uma carta, e Deus faz com que estas palavras escritas, elas sejam inspiradas. Então, não é um controle mental. É um controle verbal, seja na palavra falada, seja na palavra escrita. Isso é o que diferencia a inspiração da Escritura dos métodos espíritas, por exemplo. Então, Lucas, quando ele escreveu o seu evangelho, claramente ele diz lá, no início do evangelho, eu fiz uma pesquisa acurada. Ora, para que Lucas ia pesquisar se ele tivesse sob domínio inconsciente do Espírito? Não precisaria. Bastaria ele sentar-se, invocar o Espírito do Senhor, e aí faria um texto. Não, mas ele pesquisou. O que significa isso? Que Deus usou a habilidade natural de Lucas para que ele pudesse construir no texto de Lucas aquilo que ele desejava criar, escrever, correto?
Então Lucas pesquisou, como um historiador mesmo, como um acadêmico que ele era. Ele era um médico, portanto conhecia, né, os métodos ali da pesquisa científica, e ele foi atrás, ele correu atrás para pesquisar. Inclusive ele dedica o seu livro, né, a Teófilo, e ele diz, olha, eu estou dedicando a você isso aqui depois de uma acurada pesquisa, e eu estou fazendo isso. Então o que Deus faz? Deus, ele pega o texto que foi escrito, e ele dá àquele texto a validade de ser um texto sem erro, um texto inerrante, um texto eficiente. E por isso Marcos, Mateus e Lucas, eles leram as circunstâncias sob o seu olhar, mas Deus controlou o texto para que no texto eles pudessem revelar a vontade divina. Então isso é muito interessante, né? Que é o que diferencia a nossa visão reformada das visões espíritas, como eu falei aí. E aí, o que isso tem a ver com o nosso aspecto? Isso tem a ver com o aspecto da interpretação da Escritura. Por quê? Porque se a Escritura é um livro divino e humano, nós temos também a obrigação de interpretá-la. Correto? Por que alguém tem que estudar, por exemplo, as línguas originais? Por que alguém tem que estudar, por exemplo, a história daquela circunstância bíblica? Por que a pessoa tem que estudar os estilos literários diferentes? Exatamente para que ela possa compreender o modo como Deus quis revelar sua vontade naquele ambiente, por meio daquela pessoa, por meio daquela circunstância. Então, se não fosse preciso haver este estudo da palavra, esse estudo técnico da palavra, bastaria que nós apenas invocássemos o Espírito Santo do Senhor e deixássemos Deus falar. Como, aliás, as igrejas por aí fazem, né? Elas acham o seguinte, que o estudo técnico da palavra de Deus, estudar o hebraico, o grego, fazer o que nós chamamos de exegese, criar métodos de interpretação de cada texto, formas de nós lermos, elas acham que isso é desnecessário, que isso é humano, que isso é matar o Espírito Santo, que isso é retirar a divindade da Escritura, é humanizar a Escritura, né? E por isso, então, elas fazem aquelas interpretações bem esdrúxulas, como a gente vê por aí, de pessoas que pegam um texto, abrem simplesmente um texto e fala qualquer coisa que está escrito ali, sem qualquer preocupação de analisar o contexto. E aí a pessoa retira uma doutrina de um texto cuja mensagem ali não tem nada a ver com aquilo que ele está aplicando para a sua vida. Por exemplo, eu citei aqui um texto muito utilizado pelos arminianos, que é o texto lá de Apocalipse, quando na igreja de Éfeso, o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, né? E aí as pessoas falam assim, tá vendo? Jesus está do lado de fora do seu coração, o seu coração tem uma chave por dentro, só você pode abrir, e Jesus está lá, chamando, clamando, esperando você. Se você abrir o seu coração, Jesus vai entrar, né? E vai cear com você. Então essa é uma interpretação errada. O texto não está falando de pessoas não crentes que têm que abrir o coração para Jesus entrar. O texto está sendo escrito para a igreja, portanto já são pessoas crentes, uma igreja que estava passando por problemas e que, portanto, necessitava de arrependimento, e que Jesus estava disposto a oferecer as suas bênçãos para aquela igreja, mas aquela igreja, por estar vivendo num pecado específico, ela deixava de receber as bênçãos que Jesus havia destinado a ela. Então, o que a igreja deveria fazer? Chamar Jesus para cear juntamente com ela. Em outras palavras, arrepender-se dos seus pecados e voltar à comunhão genuína com o Senhor. Então ali é um texto para crente, não é um texto evangelístico. Não é para você pregar na rua, olha, abra o seu coração e deixa Jesus entrar, né? Não é um texto que ensina isso. É um texto que ensina
uma forma de Cristo estar presente na igreja, disposto a abençoar a igreja, quando esta igreja chama Jesus de fato, ou seja, comunga com Ele, né? Comunga com Ele em relação à sua presença santa. Então, são inúmeros textos. Eu citei apenas um exemplo, mas são inúmeros textos que nós poderíamos citar de interpretações erradas, equivocadas que as pessoas fazem. Por quê? Porque elas ignoram esse aspecto do estudo do texto, né? E, meus irmãos, como é triste assim, a gente ouvir pregadores, né, e aqueles que pretendem ser mestres da palavra, ensinando doutrinas totalmente contrárias, falsas, pegam textos assim isolados, às vezes pegam um texto, o texto não fala nada daquilo que a pessoa está abordando, e você tem que ouvir ali meia hora de exposição, 1 hora de exposição de um texto que não tem nada a ver, o texto está falando outra coisa, e a pessoa, ela aplica aquilo como se fosse uma verdade bíblica, né? Uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica. Quer ver um outro texto? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. É o texto dos Salmos. O que esse texto ensina? Como é que a gente usa esse texto geralmente? Podem falar, já ouviram, né? Um abismo chama outro abismo. Como é que a gente aplica geralmente? Tipo assim, um pecado leva a outro pecado. Não é assim que a gente aplica? E o que o texto está falando? O texto é um texto de louvor a Deus. São 2 cachoeiras. Fragor é som, catadupa é cachoeira. Uma cachoeira cai, o som dessa cachoeira reflete na outra cachoeira. Então você está sentado lá, no monte, a natureza criada por Deus, e ouvindo o som da criação. Não tem nada a ver com pecado. Tem nada a ver com pecado. Ali é o som da criação divina. Uma cachoeira chamando outra cachoeira. É o som das águas. Olha para você ver. Inclusive é uma coisa bonita. É a criação de Deus, é a natureza. É você sentado ouvindo o som, né? Né? Aí a pessoa, um abismo chama outro abismo. Se você pecar assim, você vai pecar. Né? Então, estão percebendo? São questões. E como é que a gente chega a isso, a essas conclusões? Estudando o texto. E para você estudar o texto, você precisa ter técnicas de estudo de texto, como a gente tem em qualquer texto. Né? Se vocês vão fazer um bolo, e tem uma receita lá de bolo, ingredientes, modo de fazer, não sei o quê, você não vai ler aquela receita de bolo como se você leria uma notícia de jornal. São coisas diferentes, não são? Uma notícia de jornal é uma notícia, é uma informação, é uma receita de bolo, é uma instrução, uma técnica para se fazer algo. Correto? Uma bula de remédio, você está lá, de quanto em quantas horas eu tenho que tomar? Você abre lá, posologia e tal, né, o modo de usar, então tem que tomar de 8 em 8 horas. Beleza. Aquilo ali é o quê? É um texto instrutivo. Na Bíblia nós temos textos instrutivos, como, por exemplo, a lei. A lei são textos como bulas de remédio, como receitas de bolo. São textos instrutivos. Mas Provérbios é um texto como receita de bolo? O que os irmãos acham? Provérbios é normativo? O que está em Provérbios a gente tem que fazer? O que os irmãos acham? É lei? É ordem? Não é. São conselhos. E quem não ouve conselho? Pode falar. Ouve, coitado. Então, Provérbios são conselhos de um pai, que é Salomão, para o seu filho. Por isso ele fala lá, filho meu, filho, ouça minha sabedoria, filho, não faça isso, filho, quando tiver que fazer isso, faça assim, filho, olha, são conselhos. Conselhos as pessoas podem ouvir ou não. Regras as pessoas tendem a obedecer. Concordam comigo que tem essa diferença? Uma regra
ela tem que ser obedecida. Por exemplo, você vai a uma delegacia de polícia. Na delegacia de polícia tem uma placa escrita lá assim: não pode, proibida a entrada de boné e bermuda. Pronto, é uma regra. Não adianta você querer entrar de boné e bermuda, porque o policial lá vai te barrar. É regra. Correto? Olha, você só pode entrar na repartição até prova do Enem. Os portões fecham 9 horas. Acabou, não adianta. Se chegar o portão estiver fechado, você pode gritar, pode chorar, pode berrar, pode chamar a polícia. Não vai dar certo. São regras. Regras são normas. Conselhos não. Conselho eu digo assim, olha, é bom, ao fazer a prova do Enem, você tomar uma refeição mais leve. Porque senão você pode passar mal na hora da prova, você pode, às vezes, o estômago muito pesado, isso pode causar até algum tipo você vai ficar cansado, isso vai dificultar a sua oxigenação cerebral, você vai ter dificuldade de responder. É um conselho. Agora, se o cara quiser comer uma feijoada antes de fazer a prova do Enem, o que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer é falar assim, eu avisei. Mas não é uma regra, entendeu? Então, Provérbios é isso. Provérbios é um conselho. Olha, você pode fazer. Agora, se você fizer, você tem grande probabilidade de dar errado. Se você obedecer o meu comando, você tem muitas chances de dar certo. Como é que a gente chega, irmãos, a essas conclusões? Estudando os estilos literários, que é o que está ali, ó. A majestade do seu estilo, lá na 4ª linha, majestade do seu estilo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o objetivo das Escrituras. Vou dar um outro exemplo. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Que tipo de livro é Atos dos Apóstolos? Qual é o objetivo de Atos dos Apóstolos? Olha o nome do livro. Já ajuda. Atos dos Apóstolos. O que o livro faz? As atitudes dos apóstolos, as ações dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Correto? Portanto, é um livro de história. Ele está contando a história de quem foi Pedro, como Pedro pregou, onde Pedro atuou, depois Paulo, onde Paulo plantou as igrejas. Aí, o que acontece? É um livro de história. Aí a pessoa fala assim, não, a nossa igreja ela tem que voltar à igreja primitiva. Por exemplo, lá na igreja primitiva, eles doavam todos os seus bens, repartiam os seus bens com todos, de modo que ninguém tinha necessidade. O que é isso? É quase um comunismo, né? Então, tipo assim, se um irmão, ele é empresário, tem muito dinheiro, o que ele tem que fazer? Vender os seus bens, suas propriedades e dar para os pobres, né? É um socialismo cristão, não é isso? Mas é isso que o texto está falando? Não. Aí as pessoas pegam um contexto da época, uma situação da época e querem transportar isso para um contexto moderno. E aí está falando, aí o que surgiu daí? A teologia da libertação, com Leonardo Boff, no Brasil. Você vê que o nome já é um nome estranho, né? Leonardo Boff, católico e tal, surgiu a teologia da libertação. O que a teologia da libertação ensina? Que Jesus veio para os pobres e que os ricos são opressores. Os ricos, na verdade, Jesus ele condenou os ricos, condenou as riquezas. E a igreja ela tem que focar em trabalhos sociais. Trabalhos sociais, alcançar os mais pobres. Por isso a gente tem que fazer trabalho nas favelas, a gente tem que fazer trabalho entre as pessoas carentes. O que surgiu daí? Missão integral. Está vendo? Que uma coisa vai levando a outra. Então, assim, por quê? Por uma simples interpretação equivocada lá atrás do texto. Se eles tivessem entendido que o texto é um texto histórico, que está revelando um princípio da época, uma cultura da época, um modo de fazer da época, que
foi encontrado por aqueles irmãos para que eles pudessem resolver os problemas ali da pobreza, da extrema pobreza, de irmãos da igreja que passavam por necessidade, então eles podem falar, olha que interessante, vamos tentar ver qual é o princípio que está por trás aqui. Qual é o princípio que está por trás? O princípio que está por trás é que na igreja não deve haver pessoas que passem necessidade. O povo de Deus não deve permitir que entre os seus haja irmãos com extrema necessidade. Por isso nós temos o quê? A junta diaconal, que foi colocada com que finalidade? De não permitir que as irmãs que eram desamparadas, as viúvas, os irmãos órfãos, aqueles que tinham necessidades específicas, ficassem desamparados. Então a junta diaconal, ela existe para observar essas necessidades. Quando ela vê uma necessidade, um irmão, uma irmã, viúva, viúvo, enfermo, idoso, uma criança, e a junta diz assim, olha, aquele irmão, acho que ele está passando por uma necessidade, ele está com dificuldade de comprar alimento, ele está com dificuldade de pagar suas contas, o que a gente pode fazer? A junta diaconal vai se reunir e vai resolver o problema daquele irmão, daquela irmã, para que aquele irmão ou irmã não tenham necessidades, não sofram, não padeçam dessa situação por uma negligência do povo de Deus. E aí, se a junta não consegue resolver, comunica ao conselho da igreja, irmãos, olha, nós estamos com uma situação assim, nosso irmão, nossa irmã, é uma situação que pode se prolongar, o que a gente pode fazer? O conselho, não, vamos fazer o seguinte, vamos votar uma oferta mensal, vamos destinar uma cesta básica, vamos assumir essa conta aqui por um período de 1 ano, vamos pagar o aluguel por um período de 6 meses, quer dizer, esse é o princípio. O princípio ali não é um princípio político, não é uma sociologia, um socialismo ou um comunismo político ali. O que está sendo ensinado é o princípio cristão de não permitir que irmãos passem por necessidades, né? Que, aliás, Paulo replica lá depois na sua carta, dizendo, nós temos que cuidar primeiramente dos da família da fé. Se você perceber que tem necessidade, cuide, para que você não permita que irmãos passem por necessidade. Então é isso, né? A Bíblia não está proibindo que alguém seja mais rico do que outro, que alguém tenha um patrimônio maior do que outro, não tem nada a ver com isso. Se fosse assim, os nossos irmãos ricos do passado, né, como Abraão, como Jó e tantos outros que eram ricaços, né, teriam sérios problemas em relação à vida, né? No entanto, eles nunca foram condenados por isso, porque souberam aplicar a sua riqueza do modo correto. Porque o que Paulo diz o amor ao dinheiro é a raiz, mas não o dinheiro. Se você tem dinheiro e sabe aplicá-lo corretamente, bênção para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, né? Então, irmãos, eu estou citando aqui exemplos de situações que têm a ver com a interpretação do texto da Escritura. A gente precisa compreender, então, quais são os estilos bíblicos, o que é uma poesia bíblica, o que é um texto histórico, o que é um texto normativo, o que é um texto apocalíptico, né? Por exemplo, as pessoas acham que o Apocalipse é o livro mais apocalíptico da Bíblia, né? Geralmente, existem alguns grupos evangélicos que têm até medo do Apocalipse e transformam o Apocalipse quase que num filme de ficção, né? E, aliás, tem até filmes de ficção mesmo, ditos evangélicos, né, que tratam da questão apocalíptica. Mas Daniel, por exemplo, profeta Daniel, talvez seja mais apocalíptico do que o próprio Apocalipse. O livro do profeta Daniel é mais complexo em algumas partes do que o próprio Apocalipse. Então, se você reconhece o gênero literário, o estilo, no caso aí é o apocalíptico, você vai conseguir ler melhor. Porque aí você vai falar, então como que eu interpreto um gênero apocalíptico? Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, TJ, né? Os TJ, eles fazem o seguinte, 144 mil. Isso aí os irmãos já ouviram bastante. 144 mil. O que eles fazem com esses 144 mil? Lá no texto do Apocalipse tem a menção aos 144 mil, né? E eles dizem, então, que esses 144 mil
seria o número de pessoas que terão um status especial na terra restaurada. Né? Não é nem no céu, porque eles não têm essa compreensão como nós temos. Mas 144 mil são aquelas pessoas especiais, aquele grupo especial, né? A elite, a tropa de elite TJ, né? Que vai habitar ali uma parte mais central, né? da nova terra ali, certo? Bom, de onde eles tiram essa informação? Do número literal que aparece na Bíblia. Só que o número literal ali que aparece na Bíblia não é para ser interpretado assim, literalmente. Por quê? Porque o gênero é apocalíptico. E o gênero apocalíptico, ele exige de nós que nós façamos uma leitura pensando no passado, no presente e no futuro. Por que João recebeu aquela revelação? O que aquela revelação teve a ver na época de João? E o que João quis mostrar para o futuro? E aí a gente faz uma conta simples. 12 tribos, 12 apóstolos, certo? E você multiplica dá 144. Ou seja, a ideia do 144 é a completude. É o número das tribos, o número do povo, o número dos apóstolos, e você chega a 144 mil na multiplicação. A ideia do Apocalipse qual é? É simplesmente dizer, todos aqueles que Deus chamou estarão reunidos com Ele nos céus. É a completude, que tem no número 12, tem no número 10 e tem no número 7. Esses 3 números na Bíblia, o número 4 também. Mas 7, 10 e 12, geralmente são os 3 números que apresentam completude. Quando os irmãos perceberem 7 igrejas da Ásia Menor, são 7. Por que 7? Porque as 7, elas representam todas as igrejas cristãs. É a completude. Certo? Por que 12? Porque é a completude dos apóstolos, a completude das tribos. Correto? Deus está mostrando que há um povo completo. Então, como que a gente sabe desses números? Por meio do estudo, das comparações. E aí nós temos irmãos nossos, estudiosos, né, que não descobriram isso assim. Dormiu, orou, e no outro dia um anjo apareceu, né, e falou, olha o 12. Não, eles sentaram diante de uma cadeira, alguns sem qualquer tipo de computador, né, à luz de vela, porque não tinha luz elétrica, tossindo, porque geralmente pegavam pneumonia, tuberculose, todo embrulhadinho, com a fogueira acesa, estudando os originais. Muitos irmãos nossos morreram assim. Calvino, por exemplo, foi um deles. Passava madrugadas e madrugadas, lendo a Bíblia, estudando os detalhes, os termos. Conta a história que uma mosca pousou certa vez num livro de estudo e fez uma sujeirinha, né? E a sujeirinha, o hebraico ele tem os pontos, né? Aí a sujeirinha marcou uma das letras em hebraico e conta que ele ficou horas tentando descobrir o que era aquele ponto, por que a letra estava... Aí de repente ele teve a ideia de passar o dedo, tirou a sujeirinha, aí ele descobriu que era uma sujeira, que não era a letra hebraica, que estava mudada, né? Hoje é fácil, você abre a planilha, você tem programas, né? Tem programas muito bons que você já tem a tradução, mas antigamente não, meus irmãos. Quando os nossos irmãos da Baía da Guanabara foram mortos pelo conde Nicolau de Villegagnon, que era inclusive, se fez passar por amigo de Calvino, quando a França Antártida chegou ao Brasil, eles foram presos e exigiu-se deles que eles escrevessem uma confissão de fé. Eles fizeram de cor, de cabeça, citando Agostinho, citando os clássicos. Eu não tinha nada para consultar, né? E você pode até acessar essa confissão, chama Confissão de Fé da Guanabara, em que eles expõem o texto das Escrituras. Depois foram mortos. Um foi jogado da Bahia, caiu lá embaixo na pedra e morreu.
outro foi morto com, se não me engano, foi fuzilamento, outro conseguiu fugir e depois foi achado. Então, são nossos irmãos em Cristo que não ficaram com essa ideia de receber uma revelação, né? Foram irmãos que sentaram, estudaram, leram os textos para que pudessem ensinar à igreja a verdade daqueles textos. Então, pois não, Ronaldo? Do 10? Então, o 10, ele geralmente, Ronaldo, alguns estudiosos, eles apontam, na época da divisão das tribos, né, em que ficou 10 de um lado e 2 de outro, então eles apontam também como uma referência a essas 10 tribos, que foram aquelas que foram divididas. E há outros textos também que apresentam, eu não vou lembrar aqui de cabeça não, mas há outros textos no Apocalipse, eu posso até indicar, naquele livrinho meu lá, eu falo disso aí, com o pastor César, eu tenho algumas referências lá, depois eu vou olhar e vou trazer para vocês, essas similitudes, né? Comparações. O 4 também, né? Agora, por exemplo, o 666, por que os irmãos acham que é o número da besta 666? Tem gente que tem medo, né, de pôr chip. O governo vai pôr chip na gente, né? O chip é a besta. Comprar sabão Omo, porque o sabão Omo tem a besta. Tem... tem nada a ver com isso, não. O que é o 666, os irmãos acham? Eu falei que 7 é perfeição, né? O meio é o quê? Quase 7. E quem é que quer ser quase perfeito? Satanás, né? Então é a antiga serpente, o falso profeta e o anticristo. 666. Eles três que aparecem no Apocalipse, né, como o dragão, o grande dragão, o falso profeta e o anticristo. É uma réplica da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles querem também copiar a Trindade em 3 outros seres. E aí 666. Então o número da besta não tem a ver com o número que a gente usa no código de barra, né? Tem a ver com esta tentativa de Satanás de parecer Deus. Então o falso profeta, ele quer parecer Cristo, né? Ele quer parecer aquele que prega o verdadeiro evangelho, mas não é, são os falsos mestres. O anticristo seria a figura do próprio Espírito Santo, que é aquele que vem como o iluminador, como aquele que vai mostrar Deus, como aquele que revela Deus, né? E o dragão, ou a antiga serpente, alguns fazem esta relação entre eles, seria o Pai, né? Seria o próprio Deus, que é aquele que se levanta para trazer às pessoas essa ideia do terror, né? Então, é uma linguagem, obviamente, figurada, né? Simbólica. Não é um dragão de verdade, mas é uma linguagem simbólica para representar a falsa trindade satânica que deseja ser como a trindade santa divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso, 666, em contraste ao 777. Como é que é, irmão Venel? Desculpa, eu não... O 40? Em qual texto, o senhor se lembra aí, por exemplo? Ah, sim. Pois é, o 40, de acordo com o Apocalipse, ele tem essa métrica aí com o número 4, que também seria uma referência à possível ideia de um tempo completo, o tempo está cumprido. Então, ao completar 40 dias, o tempo se cumpriu. É a ideia de completude também. Completude, né? É interessante isso, né? E como que a gente chega a isso? Repito, estudando, irmãos. Não é uma revelação assim
Agora, tem coisas que são difíceis mesmo. E nós não temos de ter respostas para tudo, como nós falamos na quinta-feira, porque se a gente tiver resposta para tudo, aí nós vamos ser Deus, né? Porque só Deus tem resposta para tudo. Agora, o texto de Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus, nós temos que ter muito cuidado com esse texto. Por quê? Porque geralmente quando a gente, especialmente quem ensina, né, não sabe responder alguma coisa, aí ele fala, irmãos, isso aí é oculto, né? As coisas reveladas pertencem a Deus, né? Então, as coisas ocultas, né, pertencem a Deus, então não vão mexer com isso não, que isso é especulação. Geralmente é uma desculpa para a pessoa que não estudou. Então a pessoa não estuda e ela fala, né? Não, irmão, isso aí é oculto, não vamos preocupar com isso não, né? Adão tinha um umbigo, por exemplo? Tinha não, aí ele não nasceu de ninguém, né? Umbigo é quando a pessoa nasce de outro, né? Ele não nasceu de uma mãe, ele foi criado por Deus. Na Idade Média eles ficaram um tempão estudando isso aí. Calvino falava, gente, deixa de besteira, vocês ficam caçando coisa aí. Eles estudavam, irmão Romar, quantos anjos caberia na cabeça de um alfinete. É mesmo, tem estudos sobre isso. Né? Se Adão tinha um umbigo, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, Filipinho gostou também. Né? Então, quer dizer, são especulações que não fazem diferença no aspecto da revelação bíblica. Então, estas coisas, Calvino dizia, né? Calvino dizia o seguinte, que estas perguntas, elas chegam até a ser desrespeitosas contra o ser de Deus, porque é uma maneira de nós querermos saber coisas que não fazem nenhuma diferença no plano geral da revelação bíblica, né? Infelizmente, às vezes as pessoas ficam pegando essas coisinhas, né? Como se, talvez querendo ser mais esperto, não sei, ou achar um detalhe. Mas não é para isso que nós estudamos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia para conhecer exatamente a revelação principal de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso foco, né? Estas perguntas aqui que eu falei como brincadeira, mas que existiam mesmo, né? São desnecessárias para nós. Isso não faz diferença no nosso conhecimento a respeito de Deus, nem de Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós não tivemos sucesso ali, eu acho que a gente perdeu o arquivo ali, mas domingo que vem a gente ajusta isso. Mas eu gostaria então de os irmãos gravassem este ponto. Se os irmãos gravarem este ponto, eu já estou muito satisfeito. Sinadinho. Irmão Josué? Pois não, irmão Josué, pode falar. Sim. Repete, por favor, quem está mais perto aí. Ele citou o texto, só citou o texto, né? 4. Qual é o versículo, irmão Josué? O versículo. É o capítulo 4, né? 4:7. Ok. Se eu não souber agora, eu pesquiso e trago para os irmãos. 4:7. Ah, sim. Ok. Os 4 seres viventes, né? Que estão no trono. Esse mar de vidro que aparece aí, tem uma interpretação muito interessante. O mar de vidro, ele representa a totalidade do povo de Deus reunido. Então, é aquilo que eu falei a respeito da percepção, né? É como se João estivesse de longe e ele está vendo assim aquela multidão de pessoas de branco, e todas elas com seus corpos glorificados, transformados. Então é como se fosse um mar de vidro. Então aquela é uma linguagem simbólica, né? Poética, em que ele representa esta visão sobrenatural do povo de Deus reunido.
E aqui o irmão Josué está perguntando no versículo 7 sobre estes, que estão os 4 seres viventes, né, cheios de olhos por diante e por detrás. Geralmente o Apocalipse, quando fala a respeito de cheio de olhos, eles falam a respeito do nível de conhecimento e de sabedoria que estes seres têm. Ou seja, eles têm a capacidade, são seres angelicais, né? Provavelmente são servidores de Deus, e estes seres, eles estão ali na presença de Deus, e eles são capazes, por uma visão espiritual, de perceber de uma maneira mais complexa do que a nossa, né, do que a nossa visão humana, as questões que têm a ver com a vida humana, né, com esta complexidade, né, que Deus estabeleceu. E aí, então, o versículo 7 diz, o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, geralmente leão tem a ver com força, né? O segundo, semelhante a novilho, geralmente tem a ver com pastoreio. O terceiro tem o rosto como de homem, geralmente tem a ver com esta semelhança humana mesmo. E o quarto é semelhante à águia. A águia geralmente tem a ver com liberdade e visão. Então aqui, irmão Josué, eu posso até dar uma conferidinha no meu estudo, né, que eu fiz a respeito desse texto, mas pelo que eu me lembro aqui rapidamente, essas referências são a esses seres celestiais presentes na presença de Deus e que abrigam essas características, que são características que nós não temos. Por exemplo, a vivacidade, a coragem, a liderança de um leão, ao mesmo tempo a passividade e o caráter ensinável, domesticável do novilho, que é muito diferente do leão, a ideia da humanidade, que também está presente nessa representação, o homem, né, que está presente ali, e a águia, que representa esse ser que voa, que é livre, que é também um ser de visão. Geralmente a águia na Bíblia tem muito a ver com visão, com liberdade. Por isso lá em Isaías, né, aqueles que sobem como águias, voarão com asas como águias, a ideia de intrepidez, de liberdade, de uma visão mais ampla a respeito do reino de Deus. Então aqui são características dos seres celestiais que são empregadas, né? A gente chama isso na língua portuguesa de sinédoque, que é quando você pega uma parte de um ser, ou a característica de um ser, e aplica a outro. Então você fala, olha, aquele fulano é como um leão. Quer dizer, você quer comparar aquela pessoa a, por exemplo, a força do leão, a liderança do leão. Né? Por exemplo, quando Pedro fala lá que o diabo anda como leão procurando a quem possa tragar, Pedro está se referindo exatamente a esta sagacidade, né, do leão, de vir andando devagarinho sob ali, né, quase sem fazer qualquer barulho, para de repente ele dar o bote. Embora na linguagem de Pedro ali, aquele leão já seja um leão meio velho, assim, já sem muita força, mas é um leão, né? Do mesmo jeito, e na hora que um leão para na frente da gente, você não vai perguntar quantos anos você tem, né? Você consegue pular, é um leão, né? Seja ele velho ou novo, é um leão. Então, Pedro alerta o seguinte, ó, o diabo já está vencido, mas é leão, então, se é leão, dá um passo para trás, não queira enfrentá-lo. Infelizmente, essa teologia moderna, né, ela ensina o contrário. Não, vai para cima do diabo, né, chama o diabo para conversar. Vem cá, onde é que você está? Ah, estava passeando ali no vale e tal. Né? Quer dizer, como se tivesse... Jesus, por exemplo, nunca fez isso. Né? Jesus nunca bateu papo com o diabo. Né? Na tentação, o diabo puxou o assunto, Jesus cortava sempre com a palavra. E depois, no seu ministério, as legiões de demônio queriam enfrentar Jesus, e Jesus repelia, sem qualquer palavra. Porque o diabo é isso mesmo. Ele é perigoso, ele é sagaz, ele vai nos tentar, ele é o leão que está ao nosso redor, mas nós sabemos que ele está vencido. Só que, sozinho, a gente não vai enfrentar, né? Então, se Jesus não estiver conosco, nós vamos cair mesmo. Por isso que a tentação nos pega, né? Porque a pessoa acha que ela está forte, né? E aí o tempo todo a Bíblia diz, foge disso. Paulo fala para Timóteo, foge disso. O crente mais corajoso é aquele que foge das tentações. O crente mais bem preparado é aquele que foge da tentação, não é aquele que enfrenta a tentação. Ah, não, eu sou crente, quer ver? Vou entrar ali. Não.
Se você vai, o diabo vai derrubar você. Então foge. É melhor fugir. Se você percebe que você tem uma fraqueza numa área, foge. Não fica dando sopa, né? Porque isso vai gerar, o diabo vai crescer para cima de você. Irmão Wilson. Pois não, meu irmão. Certo, certo. Certo. Sim. Aham. Certo. Sim, sim. Sim, sim. Uhum. É. Esclarecer isso, né? Então, surgiu uma vez, certa vez, eu até disse isso aqui, recentemente eu falei sobre isso. Surgiu recentemente não, surgiu há muito tempo uma teoria, uma doutrina chamada confissão positiva. Inclusive aqui em Belo Horizonte, ela foi muito divulgada pelo pastor Jorge Linhares, da Batista Getsemane, em que ele dizia o seguinte, que a palavra ela tem um poder especial de comunicar uma maldição. Então, por exemplo, se o pai, desculpa os irmãos, eu vou ter que usar a palavra, mas só como ilustração. Mas, por exemplo, se o pai virasse para o filho e dissesse, você é um jumento, você é um burro. Então, por essa teoria da confissão positiva, o filho, essa palavra, ela atingiria diretamente o filho, e o filho, ele carregaria essa maldição de ter sido chamado de burro, de jumento pelo pai, e, portanto, ele poderia refletir na sua vida, e quase sempre refletiria, de fato, entre aspas, uma burrice aí ao longo da vida, né? E aí, ele só poderia se libertar disso se essa maldição fosse quebrada. Como? Aí, um tanto de hipótese. Uma delas foi o G12, com o César Castelhanos, e depois foi replicado aqui no Brasil também por algumas denominações. O que a pessoa fazia? Ela pegava essas maldições e ela escrevia lá no papel, tirava uma fogueira, jogava naquela fogueira, fazia uma sessão ali de descarrego, né? E aí, naquele momento em que ela se lançava e largava aquilo e tirava aquela palavra, então ela estaria liberta. Enquanto ela não fizesse isso, ela permaneceria sob maldição. Então, muitas pessoas foram levadas a crer que a vida que elas tinham de fracasso era consequência dessa maldição hereditária, de uma palavra que tinha sido dita, de um comportamento do pai que tinha sido lá atrás, de um pai que foi opressor lá na infância. Então, eram aqueles traumas espirituais que a pessoa tinha que reconhecer e se libertar. Enquanto ela não passasse por esse processo de purificação, ela não conseguiria se libertar e ela ia viver, dando murro em ponta de faca, até o dia em que um líder espiritual qualquer revelasse essa situação e ela então se libertasse disso, certo? E daí a ideia de que a maldição hereditária é o quê? É uma transfusão mesmo, de algo que o pai tem ou fez, de uma característica, de um pecado que o pai cometeu, e ele transmite para o filho, e o filho passa, por exemplo, se o pai, ele era, sei lá, se o pai ele tinha problema com financeiro, desvio de dinheiro, o pai roubava da empresa, então esse pecado do pai, o filho carrega esse pecado, e por isso o filho vai ter consequências na vida, não vai prosperar, etc. Então essa é a chamada maldição hereditária. Para que essa maldição hereditária se quebrasse, foi o que eu falei, teria que ter um descarrego ali, um arrependimento para que quebrasse essa corrente. Bom, nós não cremos nisso, absolutamente. Quando o mandamento lá fala a respeito da maldição que a geração carrega, o que o mandamento quer dizer é que, uma vez que aquela geração, aqueles pais, eles adotam um comportamento pecaminoso, naturalmente, os filhos são criados nesse contexto de um comportamento pecaminoso. Então, é muito mais provável
que os filhos repitam o comportamento pecaminoso dos pais do que os filhos sejam corretos diante de Deus. Então, a maldição que está carregada ali no texto não é uma maldição hereditária. Não é que Deus, ele necessariamente vai amaldiçoar o filho de um idólatra. Então, o camarada ele foi idólatra a vida toda. Ele teve o filho, o cara morreu, o filho vai continuar sendo amaldiçoado? Não. Se o filho se arrepender, se o filho buscar o Senhor, se o filho sair daquela idolatria na qual ele foi criado, a bênção recai sobre ele. Então ele muda de lugar. Ele deixa de ser uma pessoa sob maldição, sob a ira de Deus, e passa a viver debaixo da bênção de Deus. Então não é uma maldição hereditária, é uma questão de consequência de criação, é uma consequência de você estar ligado a um contexto pecaminoso. Então, o filho, ele é criado num contexto em que os pais, eles não são crentes, eles têm práticas totalmente impuras. É claro que esse filho tem muito mais inclinação de repetir essas coisas. E os netos também, e os bisnetos também. A menos que num lugar desta genealogia, a graça de Deus chegue e transforme o coração, e daí uma nova família é reconstituída. Nós temos muitos exemplos disso, de irmãos que foram criados em contextos bem impuros mesmo, né? E que foram convertidos pelo Espírito Santo do Senhor, e que hoje têm famílias totalmente abençoadas por Deus, ligadas a Deus. Então, nós não cremos em maldição hereditária, nós não cremos que a palavra ela tem poder. A palavra ela pode, claro, influenciar. É lógico que um pai que trata o filho de uma maneira desumana, de uma maneira agressiva, de uma maneira rude, é óbvio que ele vai colher também consequências desse comportamento. Mas não porque a palavra carrega um poder sobrenatural sobre a vida daquela pessoa. Isso não. O que pode haver são influências perniciosas, negativas. Isso há mesmo, né? Um pai que cria um filho de maneira antibíblica, é claro que ele está contribuindo para que o filho seja uma pessoa revoltada, um menino né, com uma personalidade totalmente complicada, né? Sim. Ele cita a uva, né? Embotam os dentes. Isso. Exatamente, é isso mesmo. Não, o pecado não. Ezequiel é muito claro, a alma que pecar, essa morrerá, né? Exatamente. Exatamente. É o pai que vai... É. Aham. Ah, pois é. Pois é. Então, não é isso. Sim. Mas o senhor tem razão. O filho, ele não... O que pode acontecer, irmão Wilson, como eu falei, o filho, ele sofrer as consequências de um mau comportamento do pai. Então, vamos supor, o pai, ele é um alcoólatra. Ele não dá atenção para o filho, ele não cumpre as obrigações dentro de casa na criação do filho. É claro que esse filho ele vai ter problemas, no sentido comportamental, no sentido social, vai ter, mas não do ponto de vista espiritual. Quer dizer, o pecado do pai é do pai, é o pai que vai pagar pelo pecado dele. A consequência natural do fato, isso pode acontecer, mas não a consequência espiritual. Se aquele filho ele se converter, por exemplo... O problema é do pai. Se o pai não se converter, o pai vai para o inferno e o filho vai para o céu. Então, são situações diferentes. O senhor tem razão. Ezequiel 37 é isso mesmo. A alma que pecar, essa morrerá. Irmão Tião. Isso. Pois é, resistir... Pois é, mas não o enfrentamento... foi bom o senhor falar isso, muito bom, porque aí eu explico para não ficar essa dúvida. Muito bom.
o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina o seguinte: a resistência ao diabo não é você buscar o embate ao diabo, certo? Porque muitas pessoas, que eu citei as igrejas, né? O que elas fazem? Elas meio que atraem o diabo para brigar com o diabo. Quer dizer, elas vão para o enfrentamento assim, de propósito, né? Não, chega aqui que nós vamos... Não é nesse sentido. Então, nesse sentido, nós temos que fugir. Você entendeu? Agora, se o diabo aparece na nossa frente, aí você tem que resistir. Quer dizer, é na hora que a tentação vem, na hora que ele aparece, é que você resiste. Mas veja bem, a resistência, ela não é sozinha, não sou eu sozinho. É Cristo comigo. Então é nesse sentido. Foi bom o irmão falar, né? Para não parecer que está contraditório. Então, Paulo fala, foge da tentação. Fala com Timóteo, né, algumas vezes, foge da tentação. Ou seja, não fica procurando. Porque alguns irmãos acham, irmão Tião, que assim, especialmente esse pessoal que tem muito essa ideia do neopentecostalismo, né, de que há um poder sobrenatural na gente. Então a pessoa acha assim, que você tem que ir lá buscar o enfrentamento, buscar a tentação, entendeu? Entrar nesse... Não, né, especialmente para quem tem aquela fraqueza, não vai ficar... Você foge daquilo. Agora, quando o diabo vier e se apresentar com a tentação, aí é a hora da resistência. Né? Então é isso aí. Sim, Melisete, para a gente encerrar. Aham. Sei. Sim. Uhum. Então, número da besta e nome da besta aqui é nós copiarmos o modelo do comportamento satânico, diabólico. Então, não é que nós vamos ter um número mesmo registrado, literalmente. Nós vamos ter um comportamento próprio dos ímpios. Então, quem é que tem hoje o número da besta? Quem é besta hoje? Todo mundo que copia as ações do diabo. Né? É isso, entendeu? São pessoas ímpias que repetem comportamentos ímpios. Estes têm a marca da besta, o número da besta. A menos que eles se arrependam. Deixa eu só... Aham, sim. Então, aqui é na ideia de nós não termos relacionamento, né, com estas pessoas. É a ideia de um relacionamento espiritual. É o mesmo que Paulo fala lá em Coríntio, que nós não deveríamos fazermos julgo desigual. Então aquela linguagem aliás, outro texto. Como que a gente usa uso desigual? Para quê? Para casar. E o texto lá fala de casamento? Não, o texto fala de relação comercial. Traduzindo, não seja sócio numa empresa com um ímpio. É isso. O rosto de espanto é engraçado. A ideia de Paulo é a seguinte: não queiram fazer negócios empresariais, fixos, com ímpios, porque vocês vão se dar mal. Porque o que acontece? O ímpio ele tem um jeito diferente de pensar o negócio, de ganhar dinheiro, de prosperar. O crente não. O dinheiro do crente é diferente, a maneira que o crente gerencia. Então, olha, evitem vocês se colocarem numa mesma sociedade de pessoas que têm tipos diferentes de compreensão. Por que a gente usa isso para o casamento? Porque o princípio é, se no negócio comercial nós não devemos colocar duas pessoas que pensam diferente, porque vai dar problema, no casamento muito mais. Então não se case com uma pessoa
que professa uma fé diferente da sua, porque você vai estar entrando numa enrascada. Percebe a diferença? Então o texto ele não está falando de casamento, mas o princípio do texto pode ser aplicado ao casamento. São coisas distintas. Então eu não posso, por exemplo, abrir aquele texto num dia do casamento e aí pregar naquele texto como se fosse de casamento. Aquele texto não é de casamento, mas eu posso aplicar o princípio. Olha aí outro exemplo bacana. Entendeu, irmã Elisete? Então ali o texto de Apocalipse está falando o seguinte: nós cristãos que temos a marca do Espírito Santo, nós não devemos nos relacionar de maneira íntima, de maneira como se fôssemos as mesmas pessoas, com aqueles que são ímpios, com aqueles que têm a marca da besta, com aqueles que praticam atitudes erradas, certo? Então a gente tem que evitar esse tipo de relacionamento. Isso não quer dizer que a gente não vá comprar num supermercado cujo dono não é crente, que você vai comprar um carro de uma pessoa que não é isso. O texto está dizendo que nós temos que ter cuidado de não nos relacionarmos intimamente com essas pessoas. Salmo 1 é não andar no conselho dos ímpios, não se assentar para ouvir conselhos de pecadores, é isso. É a sabedoria que os crentes têm de ter para separar as coisas. Nós nos relacionamos sim com as pessoas, podemos ter amigos de fora da igreja, e é até bom que tenhamos, para que possamos evangelizá-los, mas saber a diferença entre uma coisa e outra. Nós não vamos viver nos conselhos deles, não vamos participar dos negócios deles, né, das festas deles, do estilo de vida deles, são coisas diferentes, ok? Vamos encerrar, meus irmãos? Nosso horário chegou aqui no limite. Hoje foi bem participativo, né? Foi bom que os irmãos puderam... Tá vendo que o plano B é bom também? Funciona, né?